Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Que bonita é esta história desta mulher cananeia. Ela não era judia, mas acreditou que Jesus era um enviado de Deus e foi lhe pedir um milagre para sua filha. Sua fé era tão grande que Jesus não só a atendeu, como ela recebeu por esta fé um elogio rasgado de Nosso Senhor. Como dissemos, nas quartas-feiras vamos aproveitar para estudar a doutrina católica. Para aqueles que querem aprofundar no Evangelho de hoje, sugiro ir até o meu site homilias.fecomvirtudes.com.br e, na lupa, pesquisar o que já disse sobre o Evangelho de hoje, colocando Mateus MT 15, 21 a 28. O mesmo pode ser feito para qualquer evangelho que vocês queiram pesquisar. Também vocês podem pesquisar por temas. No início do site há um link para o índice de temas. Todos os evangelhos estou associando a um tema. Começando o estudo da doutrina, se vocês forem ao Catecismo da Igreja Católica, que é o livro por excelência, onde se compendia toda a doutrina da Igreja, vocês verão que ele se subdivide em 4 partes: o credo, os mandamentos, os sacramentos e a oração. O credo aborda as principais verdades da nossa fé. Elas todas estão sintetizadas na oração do credo que rezamos todo domingo. A primeira parte, o credo, nós dizemos que se refere à parte dogmática da nossa fé, isto é, às verdades de fé que são dogma, que não podem ser questionadas se sou católico. A segunda parte, os mandamentos, se referem à parte moral, isto é, ao bem e ao mal, ao comportamento humano. A terceira parte, os sacramentos, se referem à parte sacramental, que são os meios sobrenaturais que Jesus Cristo nos deixou para a nossa salvação. E a última parte, a oração, se refere à piedade, à união afetiva com Deus. Neste curso, então, vamos começar com o credo, que começa assim: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Apesar de que, no estudo da doutrina, já pressupomos que Deus existe, gostaria de começar este curso fazendo algumas considerações sobre a existência de Deus, para ajudar vocês a terem mais fé. A primeira consideração que gostaria de fazer é desfazer esta ideia de muitas pessoas da incompatibilidade entre a ciência e a fé. Eu me lembro, estudando na escola politécnica, um amigo dizer que as pessoas atribuem a Deus aquilo que a ciência ainda não consegue explicar e que um dia explicará. Quantas pessoas pensam assim, não é verdade? Para desfazer esta ideia, nada melhor do que citar 2 exemplos. Um é do Louis Pasteur, este grande cientista francês,
e outro são umas palavras de um cientista mais ou menos conhecido, Albert Einstein. Louis Pasteur, naquela altura, com 70 anos de idade, viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. Pasteur, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia e estava aberta no livro de São Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura de Pasteur e perguntou: "O senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e crendices?" E ele respondeu: "Sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado?" Respondeu o jovem: "Mas é claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso." E disse Pasteur: "É mesmo? E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia?" "Bem", respondeu o universitário, "como vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora, mas deixe o seu cartão que lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência." Então Pasteur cuidadosamente abriu o bolso interno do seu paletó e deu o seu cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito, saiu cabisbaixo, sentindo-se a pior pessoa do mundo. No cartão estava escrito: "Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França." E um pouco mais abaixo, uma frase estava escrita em letras góticas e em negrito: "Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima." As palavras de Einstein são estas, foram ditas em 1950 numa entrevista à imprensa. "Todo profundo pesquisador da natureza deve conceber uma espécie de sentimento religioso, pois não pode admitir que seja ele o primeiro a perceber os extraordinariamente belos conjuntos de seres que contempla. No universo incompreensível como é, manifesta-se uma inteligência superior e ilimitada. A opinião corrente de que sou ateu baseia-se num grande equívoco. Quem a quisesse depreender das minhas teorias científicas não teria compreendido o meu pensamento." Depois, com relação a Jesus, Einstein dizia: "Sem dúvida, ninguém se pode iludir a respeito desses fatos. Jesus viveu e suas palavras são admiráveis. Ainda que um ou outro pensador da antiguidade se tenha manifestado de maneira semelhante à de Jesus, nenhum deles se exprimiu de modo tão divino. Ninguém pode ler os evangelhos sem tomar consciência da realidade de Jesus. A sua personalidade vibra em cada uma das suas palavras. Fábula nenhuma se apresentaria tão penetrada de vida. Muito diferente é a impressão que colhemos das narrativas de heróis legendários de tempos remotos, como, por exemplo, Teseu. Todos esses carecem do fidedigno dinamismo de Jesus. Sou judeu, contudo, a figura brilhante do Nazareno exerceu extraordinária influência sobre mim." Que lição nós podemos tirar destas considerações? Que estas palavras nos ajudem a aumentar a fé na existência de Deus. Na próxima quarta-feira daremos outros argumentos. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.